Histórias. A nossa vida é construída por histórias. Quer sejam boas ou ruins, elas moldam o nosso caráter. Mas será que é só isso? Será que as nossas histórias pessoais conseguem dar sentido à vida? Será que a humanidade é simplesmente um conjunto de histórias de pessoas que um dia podem ou não se encontrar? Não é só isso. A Bíblia fala de uma grande história, de uma grande narrativa, um drama, no qual os seres humanos são personagens da existência. E é dentro dessa história maior que podemos encontrar valor e propósito na vida. Deus é o verdadeiro autor dessa história. E você, onde se encontra nesse grande drama do universo? Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade aí à nossa série de reflexões, a grande história, encontrando o nosso lugar. Essa noite nós vamos estar aqui no nosso 5º episódio, é esse aqui, propagando a notícia do rei, a missão da igreja. No nosso último episódio, nós vimos sobre a grande redenção que Cristo realizou na cruz, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua exaltação, que foi exatamente aquilo que nos dá motivos para ter esperança, aquilo que salva o nosso coração da escravidão do pecado, aquilo que pode nos trazer perdão e vida eterna. Aquilo que Cristo fez na cruz foi o grande clímax dessa história toda, né? Foi o grande ponto de virada, onde Deus demonstra a sua graça naquilo que estava perdido, onde Deus traz vida onde existia morte, onde Deus traz bênção onde havia maldição. O grande ponto de virada nessa história toda foi a morte de Jesus. Não é à toa que nós olhamos hoje para a história e vemos a vida de Jesus como aquilo que centraliza a história, aquilo que antes da vida de Jesus e aquilo que depois da vida de Jesus acontece, tem esse marco ali central. A vida, a história de Jesus, os seus milagres, a sua obediência, que culminou ali na sua morte na cruz do Calvário. Nós vimos que é isso que nos dá esperança para continuar. E nós vimos que é exatamente o cumprimento daquela promessa inicial lá. Quando Deus cria todas as coisas, quando as coisas começam a dar errado por conta do pecado, Deus ele traz a promessa de um Salvador. E a promessa desse Salvador é cumprida exatamente na vida e na morte de Jesus Cristo. E Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele pregou a palavra de Deus, ele cumpriu não só a missão de morrer, mas também a missão de proclamar sobre o reino de Deus. Lembram que no primeiro episódio eu falei que o plano de Deus sempre foi estabelecer um reino. O plano de Deus sempre foi estabelecer um reino onde os seus personagens da existência, as suas criaturas, pudessem viver em harmonia com Ele. Esse sempre foi o plano de Deus. Isso sempre estava no script e no roteiro de Deus. O pecado, ele deu uma manchada nesse script, ele deu um pequeno atraso, ele trouxe para nós essa confusão e esses conflitos que existem hoje, mas ele nunca tirou o foco do roteirista. Ele nunca pegou o roteirista de surpresa. Deus ele já sabia de cada detalhe desse. Deus ele já estava incluindo cada detalhe desse na grande história das nossas vidas, na grande história da humanidade. E Jesus Cristo é justamente aquele ponto de virada, aquele clímax para a resolução desse conflito. Mas quando Cristo prega sobre o reino de Deus, o que ele estava dizendo era: aquilo que Deus prometeu no início, ele vai cumprir. Ele vai estabelecer um reino. Ele vai estabelecer um reino onde todo mundo possa ficar em harmonia com ele. Só que agora existe uma condição maior para a entrada desse reino. Quando Deus estabeleceu o seu propósito ali no início de reinar e reinar sobre toda a sua criação, mas a criação virou as costas para esse Deus, Deus agora ele está refazendo essa criação. Deus agora ele está refazendo um novo povo para ele. E esse povo é marcado pela fé. A fé é aquilo que dá entrada nesse novo reino de Deus, que Jesus veio proclamar, que Jesus veio estabelecer. Mas na primeira vinda de Jesus, e aqui eu já estou dando um spoiler, se tem a primeira é porque ainda outras virão.
na primeira vinda de Jesus, ele deu início a esse reino, mas ele ainda não completou o reino. Ele ainda não trouxe o reino de forma definitiva. Ele ainda não trouxe esse reino e estabeleceu esse reino de forma completa e final. Isso é a cena do próximo episódio. São cenas do último episódio. O estabelecimento final do reino, a vinda de Jesus. Mas na sua primeira vinda, Jesus já começava a falar desse reino e proclamar esse reino e dizer que a entrada nesse reino era por meio da fé. Da fé nele mesmo, da fé na sua obra, do sacrifício ali na cruz. E ele deu uma missão àquelas pessoas que criam nele, aquelas pessoas que expressavam essa fé e que se tornavam discípulos de Jesus. Ele deu uma missão a essas pessoas. Ele deu uma missão a esse povo que foi chamado de igreja, o corpo de Jesus. O corpo de discípulos de Jesus foi chamado de igreja, que significa chamados para fora. Só no nome igreja a gente já consegue entender que a essência da missão que Jesus dá aos seus discípulos tem a ver com proclamar e alcançar as pessoas que ainda não estão na igreja. Proclamar e alcançar aquelas pessoas que estão fora do reino de Deus ainda. Falar dessa boa notícia de salvação que Jesus veio para trazer perdão de pecados é exatamente a missão que Cristo deu ao seu povo. E eu queria ler um texto aqui com vocês que fala muito bem sobre isso. Ele está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus, aqui, ele já tinha morrido, mas ele já tinha também ressuscitado. E ele estava ali, ele viveu durante uns 40 dias com o seu corpo ressuscitado no meio dos discípulos, falando sobre o reino de Deus e falando sobre muitas coisas. Até que, no seu momento final ali, antes dele subir aos céus, ele deixou uma missão. Qual foi a missão que ele deixou? Ele disse, olha, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E qual é a missão? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa foi a missão que Jesus deixou para os que creem. Mas qual é o contexto que Jesus dá essa missão? Antes de dar essa missão, Jesus ele estava, como eu falei, ensinando sobre o reino de Deus, sobre aquele plano de Deus de estabelecer um reino. Mas os discípulos ainda não entendiam muito bem como é que ia se dar esse reino. E Jesus, ele dá inicialmente uma ordem a esses discípulos. Ele diz o seguinte, olha, vocês, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Antes de Jesus dar a missão, ele diz o seguinte, olha, vocês vão ter que aguardar um pouco aí em Jerusalém, porque vai vir sobre vocês o cumprimento de uma promessa que eu já tinha falado, e que o Pai também já tinha falado, o Deus Pai já tinha falado. De que promessa é essa que Jesus está falando? Ele vai explicar melhor. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A promessa da qual Jesus estava falando aqui era a promessa de que o Espírito Santo viria sobre o seu povo. Ia ser derramado sobre o seu povo. E aí Jesus faz um paralelo aqui. João Batista, ele batizava com água. Só que agora vocês serão batizados, selados. Vocês receberão a presença do próprio Espírito Santo de Deus. Olha que promessa maravilhosa. Jesus já tinha falado isso enquanto ele caminhava com os discípulos, ele fazia seus milagres, ele disse, olha, vai vir um Consolador, Deus vai mandar um Consolador, vai chegar um tempo em que eu não vou estar mais com vocês, mas Deus vai mandar um Consolador para confortar, encorajar, ensinar vocês. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando agora, nos seus últimos momentos ali com os discípulos. É sobre esse Consolador, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Quando os discípulos ouvem isso, ouvem essa promessa, eles criam uma certa expectativa no coração deles. Olha o que é que diz. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles perguntam sobre um reino.
Eles têm uma certa expectativa de que está próximo ali o estabelecimento de um reino. Porque essa ideia de reino, irmãos, ela está presente em toda a Bíblia. Como eu falei, quando Deus cria todas as coisas, o seu propósito era estabelecer um reino. Nós, os seres humanos, tentamos estragar isso, mas Deus sempre manteve esse propósito de estabelecer um reino. E aí nós vimos que ele chamou o homem, ele chamou Abraão, ele por meio de Abraão fez um povo ali, e ele prometeu de novo a esse povo, ele reafirmou o seu propósito a esse povo: olha, eu vou estabelecer um reino, vocês vão reinar comigo. E durante essas promessas que Deus ia dando ao povo, ele ia soltando algumas pistas, para as pessoas entenderem alguns sinais de quando é que estaria próxima a vinda desse reino. E os discípulos de Jesus, lembrem-se, todos eles eram judeus, todos eles vinham desse povo de Israel que Deus separou ali para poder ser luz entre as outras nações. E então, aquele povo, o povo dos judeus, os discípulos, eles já tinham essa grande expectativa alimentando seus corações, a expectativa de que um dia eles iriam reinar com Deus, que eles iriam entrar nesse grande reino que Deus ia estabelecer. E eles pensavam que essa promessa do derramar do Espírito Santo tinha tudo a ver com esse reino. Mas por que eles pensavam isso? Porque Deus já tinha dado pistas sobre isso. Olha, por exemplo, aqui uma promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento, pelo profeta Ezequiel. Ele diz assim: olha, por isso assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Deus está falando aqui de uma restauração, porque o povo de Israel passou por poucas e boas, né? Eu já falei disso. E eles tiveram um tempo em que eles estavam escravizados no Egito, tiveram um tempo em que eles estavam escravizados na Babilônia, passaram por maus bocados. E aqui é uma promessa de Deus, enquanto eles estavam no cativeiro da Babilônia, dizendo o seguinte: olha, eu vou restaurar vocês, eu vou restaurar o reino do povo de Israel. E quando é que seria isso? Poucos versículos depois, no verso 29, Deus fala o seguinte: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está prometendo a eles: eu vou restaurar o reino, eu vou restaurar vocês, eu vou tirar vocês desse cativeiro, e também vou derramar o meu espírito em vocês. Então, na cabeça daqueles judeus, quando Jesus falou em derramar o espírito, eles lembraram: opa, isso tem a ver com o reino que Deus prometeu restaurar a nós. Isso tem a ver com o reino que Deus prometeu estabelecer. E eles criaram essa grande expectativa que todos os judeus alimentavam ali. E eles perguntaram a Jesus: Senhor, é nesse tempo aí que o Senhor vai derramar o Espírito, que o Senhor também vai restaurar o reino de Israel? E qual é a resposta que Jesus dá? A resposta de Jesus é: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus, percebam, ele não recrimina a ideia de um reino. Vai existir um reino, mas não é no tempo em que vocês estão pensando. Vocês estão errando aí a questão dos tempos, e vocês estão querendo saber demais os detalhes, que só Deus tem isso nas mãos dele. Vocês estão querendo saber demais o script aí, né, das coisas. Mas vocês precisam continuar a atuação de vocês, o papel de vocês, no tempo de vocês, aquilo que vocês precisam realizar na vida de vocês, e deixa com Deus aquilo que Ele sabe fazer, que é estabelecer os tempos. Muitas vezes a gente fica ansioso, por quê? Porque a gente quer ter o controle do nosso tempo, e quer que as coisas aconteçam na nossa agenda. Só que as coisas acontecem na agenda de Deus, as coisas acontecem no cronograma de Deus. Ele já tem tudo preparado, e a gente precisa descansar nele. Eu sei que é difícil, a ansiedade é justamente o excesso de futuro. A gente quer ter os planos do futuro todos em nossas mãos, todos os detalhes. E os discípulos estavam preocupados com o tempo em que o reino viria, e Jesus disse: não se preocupem com isso. Não, isso não cabe a vocês, isso não é competência de vocês, isso é competência de Deus.
Ele tem essa agenda nas mãos dele. Mas Jesus não recriminou o fato de que vai existir um reino. Só que eu imagino que depois que os discípulos ouviram isso, eles ficaram um pouco frustrados. Porque não era só as promessas do Antigo Testamento que alimentavam a esperança de um reino. Jesus também, por exemplo, na última ceia, olhou para os discípulos, para os apóstolos, e falou assim: olha, vocês reinarão comigo. Vocês comerão e beberão no meu reino. Vocês se assentarão em 12 tronos e julgarão comigo. Jesus estava criando essa expectativa, inclusive ali nos momentos de conversa com eles, nos momentos de comida com eles. Então a expectativa deles estava lá em cima: o reino vai chegar e nós vamos reinar com Deus. E quando Jesus dá uma resposta dessa, eu imagino que eles devam ter ficado um pouco frustrados. Mas imediatamente Jesus ele já quer tirar a frustração do ar. E ele quer confortar os discípulos, dizendo o seguinte: olha, o reino não vem agora, mas vem uma parte muito boa dele. E é por isso que a próxima palavra do texto é um mas. E eu fiz questão de botar bem grande aqui. Porque quando essa palavra está num texto ali, você pode ter a certeza que o que veio antes está em contraste com o que vai vir depois. O que veio antes está em oposição com o que vai vir depois. Então, se antes existia uma frustração ali, daquele povo que esperava um reino, mas Jesus está dizendo: não é agora. Depois desse mais, Jesus vai trazer um grande recado para eles. E o recado é exatamente aquele primeiro versículo que a gente leu: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o reino não vem agora, mas uma parte muito boa dele vai se iniciar. E a parte boa desse reino que vai começar agora sobre vocês é que o poder desse reino já está chegando sobre vocês. O reino, ele não vai estar completo agora, mas vocês já vão usufruir do poder desse reino. O Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai trazer um poder que vocês vão experimentar agora e vão experimentar no reino futuro. Para quê? Para que por meio desse poder vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse ponto, Jesus está entregando uma missão importante para os discípulos. E nessa missão, Jesus ele mostra o alvo da missão, o objetivo ali da missão. O objetivo da missão tem a ver com ir a todos os povos da terra, proclamar a notícia de que o rei chegou, de que o reino está chegando, de que há salvação nesse rei, de que os nossos conflitos, de que a nossa confusão, de que a maldade no mundo pode ser resolvida nesse rei que é Jesus Cristo. A missão tem a ver com ir e alcançar os confins da terra, passando em primeiro lugar por onde eles estavam, perto deles, Jerusalém. Depois indo vizinho ali, na região da Judéia, e depois um pouco mais distante em Samaria e até os confins da terra. Jesus ele coloca ali como se fosse uma espécie de mapa. A missão de vocês é essa, é pregar onde vocês estão, pregar um pouco do lado, pregar mais acolá e pregar até onde o mundo dá volta. Pregar em todo canto, falar dessa mensagem em todo canto. E aqui eu tenho a primeira coisa da missão, é o objetivo. O objetivo dela é alcançar, é chegar ao fim da terra. O objetivo de Jesus é alcançar gente de toda língua, tribo, nação, povo, cultura. Esse é o objetivo de Cristo. O projeto de Deus é que o evangelho todo, essa notícia completa, chegue de forma completa a todo o mundo. O projeto de Deus é alcançar o mundo por meio da sua palavra, e para isso ele quer que os discípulos eliminem qualquer tipo de barreira. E para um judeu ouvir ali que ele teria que ir até Samaria para pregar essa palavra, já era uma barreira que tinha que ser quebrada. Porque os judeus não se davam com os samaritanos.
Eram dois povos inimigos, dois povos que não pisavam um na terra do outro, dois povos que não se davam bem. E Jesus está dizendo: até lá vocês vão ter que ir. Vocês vão ter que quebrar todo tipo de preconceito. Vocês vão ter que quebrar todo tipo de barreira para que essa mensagem alcance as pessoas de todo mundo. O Espírito Santo de Deus quer o mundo para Cristo. E o projeto de Deus é esse. É um projeto global. A paixão consumidora do Espírito é exaltar Cristo em todos os lugares do mundo. Esse é o desejo do Espírito Santo. Se assim não fosse, a sua vinda não seria uma garantia ou um incentivo convincente para a gente avançar ao fim do mundo. A vinda do Espírito é justamente esse incentivo. Olha, alcancem os confins da terra. Mas vou já falar um pouco mais disso. A ideia de que o Espírito Santo quer alcançar o mundo para Cristo, não é que Deus ele é um megalomaníaco, né? Aquele que quer conquistar todas as coisas, porque tudo já é dele. Ele não tem concorrência com ninguém. Tudo já é de Deus. E a ideia de que a razão pela qual o Espírito Santo quer que o nome de Cristo seja espalhado por esse mundo, essa ardente paixão que Deus tem, esse ardente desejo que Deus tem de capacitar pessoas para irem até os confins da terra e espalharem esse evangelho. Sabe qual é a razão disso? É porque Deus ele quer que a sua glória cubra toda a face da terra. E cada vez que a gente proclama esse evangelho, cada vez que a gente fala essa notícia de salvação de Cristo, cada vez que a gente mostra às pessoas que elas estão perdidas em seus pecados e que necessitam se reconciliar com Deus, e isso só acontece por meio de Jesus, o nome de Deus é glorificado. E se isso se espalhar pelo mundo, o nome de Deus vai ser glorificado pelo mundo. Os puritanos costumavam dizer, eram discípulos de Jesus bem intensos, digamos assim, né? Bem devotos ao Senhor, que tinham uma vida bem devotada a Deus, e eles costumavam dizer o seguinte: olha, o nosso objetivo de pregar a palavra de Cristo é tirar pessoas do inferno, porque lá as pessoas não estão dando glórias a Deus, e nós queremos tirar cada vez mais pessoas do inferno, para que existam cada vez mais pessoas dando glórias a Deus. E esse é o desejo do Espírito Santo, é que cada vez mais pessoas estejam em um relacionamento com Deus, em um relacionamento que expressa a grandeza de Deus. E é por isso que ele quer espalhar a sua glória. Em Abacuque 2,14 vai dizer que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Então um dia isso aqui vai ser cumprido. E é mais um incentivo para nós. Um dia isso aqui vai ser cumprido. A gente já sabe o final. Deus quer que a gente cumpra o papel, Ele quer nos usar, mas Ele já diz que vai ser vitorioso no final. Ele já diz que um dia a sua glória encherá toda a terra. Então a gente precisa ir. A gente precisa falar. Primeiro, onde a gente está. Eles estavam em Jerusalém. Nós estamos aqui em Sobral. Depois, para os nossos vizinhos. Quem sabe para cidades vizinhas, para bairros vizinhos. E a coisa vai se estendendo mais. E Deus quer que a gente vá até os confins da terra. Por que não chegar na África, chegar na Europa, chegar na Ásia com a palavra de Deus? É impossível para nós, mas nós vamos ver que Deus nos dá um incentivo. Mas antes disso, Deus ele quer que nós sejamos testemunhas. Testemunhas. A maneira como nós vamos espalhar a palavra de Deus até os confins da terra é testemunhando dessa palavra. Testemunhando dessa palavra. E se o livro de Atos ensina alguma coisa para nós, ele ensina que o Espírito Santo deseja alcançar esses confins da terra por nosso intermédio. Ele quer nos usar. Ele quer que a gente seja testemunhas. Ele quer que esses discípulos levem a mensagem da cruz de Cristo e de um Cristo que ressuscitou e que vive agora exaltado sobre tudo e sobre todos e que merece ser adorado. E ela quer que a gente faça isso independente das circunstâncias, porque você ser uma testemunha pode ser arriscado.
Você testemunhar a favor de alguém pode ser arriscado. Você pode estar colocando em jogo a sua vida. Assim como os primeiros discípulos foram testemunhas e colocavam em jogo a sua vida porque a perseguição era intensa. Testemunhar significa abrir mão de tudo, encarar tudo, mas continuar proclamando essa mensagem. Testemunhar significa encarar a vergonha, encarar o prejuízo que muitas vezes o fato de sermos discípulos de Jesus vai nos trazer. É verdade. Às vezes nós achamos e nos enganamos que ao nos tornarmos discípulos de Jesus, tudo serão flores. Mas essa não é a mensagem da palavra. Essa é a mensagem do inferno, é a mensagem que muitos pregadores estão colocando na boca de Deus, mas que vem da boca do diabo. Nós enfrentaremos aflições, nós enfrentaremos sofrimentos. E quanto mais nós queremos pregar a palavra e testemunhar, eu digo a você, mais tribulação vai aparecer na tua vida. Pastor, que é isso? Não fale um negócio desse não. Mas é a verdade que nós encontramos na palavra de Deus. Quem foi o apóstolo Paulo, o maior missionário aí de todos os tempos, depois de Jesus? O que aquele homem sofreu na vida? Um dos primeiros missionários da igreja do Senhor foi um homem chamado Estevão. O Estevão foi apedrejado até a morte por pregar essa mensagem. Ah, pastor, mas hoje em dia não existe mais isso não. Existe. Talvez você não esteja tão perto de povos que estão sendo perseguidos por conta da palavra de Deus e do Evangelho, como povos no Oriente Médio, ali na Ásia, na África. No Brasil, graças a Deus, nós não sofremos essa perseguição física, mas nós podemos sofrer perseguições de outro tipo. A nossa família pode olhar para nós, que agora queremos ser discípulos de Jesus, e dizer: você não é mais meu filho. As pessoas que nós trabalhamos podem olhar para nós e dizer: lá vem o crente velho chato, né? Agora quer ser o santão, antes fazia tudo de ruim. As pessoas que diziam ser nossas amigas podem agora olhar para nós e nos desprezarmos, pelo simples fato de querermos servir a Jesus, de querermos sermos discípulos de Jesus, de querermos ser testemunhas de Jesus. Você está disposto a sofrer o dano, a carregar a cruz para ser uma testemunha de Jesus? Eu lembro, quando eu penso em alguém disposto a testemunhar, independente das circunstâncias, eu lembro de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Quem foi esse cara? Esse cara foi um pastor que viveu na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial te faz lembrar um personagem aí, né? Muito mal. Que personagem é esse? Adolf Hitler, né? E o nazismo na Alemanha era algo perverso, que perseguia inclusive cristãos, igrejas, pastores. E muitos pastores se renderam a Hitler, vendendo a sua fé para não serem mortos. Dietrich Bonhoeffer não. Dietrich Bonhoeffer continuou pregando a palavra da verdade, mesmo diante da ameaça do nazismo. E ele não só pregava a palavra da verdade, como ele também expunha o pecado desses pastores que estavam largando a fé para lamber as botas de Hitler. E ele ensinava e ele proclamava a verdade. E ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser preso. Ele sabia que ele já estava na lista negra do nazismo. E um dia isso ocorreu. Ele foi preso. E na prisão, ele sabia que estava próximo o seu fim. Estava próximo ali a sua morte, não o seu fim. Porque em determinado momento, onde ele sabia que estava próximo de ser fuzilado, de ser eliminado ali pelas forças do nazismo, um preso chegou para ele e perguntou: cara, por que tu está tão tranquilo? Por que você está tão bem, sabendo que aí se aproxima o teu fim? E ele falou para o cara: eu estou tranquilo porque este pode ser o meu fim, mas para mim é só o começo. Para mim é só o começo. Essa frase é marcante porque demonstra um homem que entendia que a vida dele estava nas mãos de Deus, e mesmo que ele morresse, a vida dele continuaria nas mãos de Deus. Nem a morte poderia o separar do Senhor.
E a morte para ele ali não seria um fim, seria um começo, porque agora ele ia começar uma vida de verdade na eternidade. E porque ele tinha isso na mente, ele encarou os desafios e continuou testemunhando, independente das circunstâncias. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender com Bonhoeffer. Quando eu morava lá em Fortaleza, eu participava de um grupo chamado AFMU, Academia de Formação de Missões Urbanas. E a gente saía pelas ruas de Fortaleza para evangelizar pessoas diversas aí. Moradores de rua, prostitutas, pessoas dependentes químicas, pessoas diversas. E a gente ia muito nas praças de Fortaleza, a gente ia muito na beira-mar de Fortaleza. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, isso acontecia na parte da noite. E a parte da noite ali no centro de Fortaleza, nas praças, não é um lugar muito seguro não, para você estar. E muitas vezes eu saí de casa com um grupo de jovens e de pessoas ali para testemunhar sobre o reino de Deus, mas eu não sabia se eu ia voltar. Eu não sabia o que me esperava, o que me aguardava nas ruas de Fortaleza. Mas Deus me dava uma segurança tão intensa de que, mesmo que eu morresse, eu estaria nas mãos dele. E que eu estaria morrendo cumprindo a vontade de Deus de ser testemunha dessa mensagem. E era exatamente essa segurança do Evangelho, da vida eterna, da vida em Cristo Jesus, que fazia eu entender que a minha vida não era mais importante que a missão. A missão era superior a tudo. E eu encarava e eu ia, assim como outras pessoas também. Mas o maior incentivo, o próprio Cristo dá aqui para nós. Ele diz que o Espírito Santo vai estar conosco nessa missão. Não vamos estar sozinhos. O Espírito Santo vai estar conosco. E mais, ele diz que o Espírito Santo vai nos dar poder. Ele vai nos capacitar a cumprir essa missão. Ele vai nos capacitar a cumprir uma missão que é impossível, mas que por meio desse poder ela se torna possível. Porque é um poder sobrenatural. É um poder explosivo. Esse poder do Espírito é algo especial, irmãos. É tanto que a palavra que Lucas, que é o autor de Atos, escreve aqui, que ele usa lá no seu idioma, né, no grego, é uma palavra dunamis, que hoje deriva a palavra dinamite. Quando você pensa em dinamite, você lembra de quê? Explosão. O que Lucas aqui está mostrando com essa palavra poder, explosão, o que Jesus está dizendo aos discípulos é o seguinte: olha, vocês têm uma missão, essa missão é difícil, essa missão é impossível, mas ao mesmo tempo eu vou capacitar vocês com um poder que não tem fronteiras, um poder que não tem limite, um poder que vai trazer de dentro para fora uma explosão em vocês, uma explosão de amor, uma explosão de desejo por fazer a vontade de Deus, uma explosão de fazer o nome do Senhor conhecido. É esse poder essencial que nos capacita, que está à nossa disposição, que nos habilita a cumprir a vontade de Deus. E por que esse poder ele é tão especial? Esse poder é tão especial porque ele é diferente de tudo o que os discípulos haviam experimentado até aquele momento. Eu não diria que aqueles discípulos não tinham experimentado um poder de Deus até aquele momento. Eles tinham. Por que eu digo isso? Porque antes deles receberem o Espírito Santo, Lucas, por exemplo, vai dizer que eles estavam adorando a Deus no templo. Lá em Lucas 24 ele vai dizer isso. E lá em Atos 1, nesse mesmo texto aí, depois que Jesus dá essa missão e ele sobe para os céus, o que é que os discípulos ficam fazendo? Eles se reúnem para orar. Eles se reúnem para orar. Então eles estavam adorando a Deus e eles estavam orando. Vocês acham que eles não estavam experimentando o poder de Deus? Claro que eles estavam. O poder de Deus, ele se manifesta e ele é expresso quando nós estamos adorando a Deus e quando nós estamos orando. Quando nós estamos buscando a Deus. E eles estavam buscando a Deus. E eles experimentavam o poder de Deus. Mas
Jesus está prometendo um poder aqui que eles ainda não tinham experimentado. Um poder especial. Um poder especial. Um poder que tornava eles capazes de produzir algo especial. Produzir o quê, pastor? Por exemplo, produzir profunda convicção. Produzir profunda convicção nos corações deles de que eles estavam fazendo a coisa certa. De que ser testemunha de Deus era mais importante do que qualquer coisa na vida. E quando o Espírito Santo desce sobre nós hoje, porque esse Espírito, ele não ficou reservado só ali para aqueles discípulos daquela época. A boa notícia é essa. Esse Espírito, ele vem sobre todo aquele que crê. Mas esse poder do Espírito é algo especial que nós precisamos buscar. É como se ele tivesse latente em todos nós que cremos em Jesus. Ele tivesse ali, o seu potencial está dentro de nós. Mas para que esse poder de fato seja experimentado em nossas vidas, nós precisamos nos encher ainda mais do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Nós temos o Espírito, mas ele quer que nos enchemos dele. Então existe uma intensidade aí desse poder. Existe uma intensidade de quanto nós estamos cheios do Espírito Santo. E quanto mais cheios do Espírito Santo e quanto mais esse poder na nossa vida, mais coisas grandiosas a gente vai ver Deus fazendo através de nós. Nessa grande missão, alcançando os confins da terra. Agora, é preciso fazer uma observação aqui. Pode ser que Deus use alguém que nem crente seja, que nem o Espírito Santo tenha, quanto menos esse poder do Espírito. Deus pode usar uma pessoa assim para salvar outras, para que através dessa pessoa o Evangelho seja proclamado e salvar outros? Pode. Um pastor amigo meu, ele conta que ele se converteu, ele foi alcançado pela graça de Deus ouvindo a pregação de alguém que não era crente. Alguém que pregava a palavra de Deus e dizia assim, não, mas eu não creio nisso não. Falava com todas as letras a pessoa, eu não creio nisso. Eu já criei um tempo aí, eu vivi esse negócio, mas não creio. E ele disse que aquela palavra por aquele homem incrédulo foi o que alcançou o coração dele. Foi o que Deus usou para transformar a vida dele. Então Deus pode sim usar pessoas que nem o Espírito tem. Deus pode usar qualquer pessoa para que a palavra dele chegue aos corações. E é por meio da palavra que Deus faz a obra. Por meio da palavra. Se a palavra for pregada com fidelidade, mesmo que o pregador seja um hipócrita, mesmo que o pregador não esteja vivendo aquilo, mas o poder está em Deus e na palavra, no Evangelho, não está no pregador. Agora, não me querendo contradizer o que eu já estou dizendo aqui desde o início, esse poder vai te ajudar a fazer coisas inimagináveis. Se alguém tem esse poder do Espírito Santo, se Deus reveste alguém com esse poder, a gente vai ver cada vez mais cidades sendo alcançadas. A gente vai ver cada vez mais esse evangelho sendo proclamado até os confins da terra. Aquele homem que pregou e o pastor que eu conheço foi transformado por meio daquela palavra, ele não fez muito mais do que aquilo. Ele não alcançou outras multidões, outras pessoas, porque ele não tinha nem o Espírito Santo e nem esse poder do Espírito. Mas Deus, ele pode usar esse poder para fazer coisas inimagináveis. E essa expectativa deve fazer com que o nosso coração se incendeie. E dizer assim, olha, não é pelo meu braço, não é pela minha força, mas é pelo poder do Espírito. Se for pelo meu braço, vai ser que nem aquele homem. No máximo eu posso falar palavras ali que eu nem creio direito. E Deus pode usar para converter. Mas quando se trata ali do poder do Espírito atuando em nós, grandes avivamentos podem surgir. E não é à toa que na história da igreja os grandes avivamentos surgiram por conta disso. O poder do Espírito, a oração. E as pessoas iam em lágrimas, humilhadas diante de Deus, confessando os seus pecados, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós que somos pecadores. Isso aconteceu em muitas épocas aí, na Inglaterra, em outros cantos aí pelo mundo. Deus levantando mortos do túmulo
para a vida. Deus tirando pessoas das trevas para a luz, e Ele faz isso através do poder. Esse poder, Ele dá coragem, Ele dá ousadia. Não é à toa que os primeiros discípulos ali, muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram mortos, queimados vivos. E lá na fogueira, eles cantavam e glorificavam o nome de Deus. Porque esse poder dá coragem, dá ousadia. Esse poder nos faz chegar na pessoa que está na fila com a gente e quebrar a nossa vergonha e dizer para ela: olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Você já ouviu falar sobre Jesus? E aí você começar a expressar e a proclamar a verdade da palavra de Deus. Esse poder quebra o nosso orgulho de acharmos que somos alguma coisa e nos coloca lá embaixo em humildade. Reconhecer que somos necessitados, reconhecer que dependemos de Deus. Esse poder nos dá coragem para anunciar para os nossos familiares. Esse poder nos dá coragem para anunciar para os nossos colegas de trabalho. É esse poder que vai nos dando coragem e ousadia. Para alcançar essa cidade, eu creio que a gente precisa desse poder. Eu creio que a gente precisa da coragem que só o Espírito Santo pode nos dar. Muitas vezes a gente não consegue falar, né? Nem para a pessoa que está sentada ao lado, num ônibus, em qualquer fila de banco, porque talvez a nossa fé seja pequena, mas também talvez estejamos com pouco poder do Espírito, e aquilo não está incendiando o nosso coração, aquela verdade de que Deus pode salvar pecadores, com a proclamação da palavra, não está incendiando o nosso coração. É por isso que os mártires conseguiam cantar em chamas. Era por causa desse poder. Esse poder também, ele gera uma sabedoria convincente. Ele nos dá a capacidade de pregar, e as pessoas, por mais que não creem, mas elas não vão colocar no lixo a nossa palavra. Elas não vão nos contradizer. Assim como aconteceu com Estevão, aquele homem que eu falei que foi o primeiro mártir. A palavra vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito de Deus. E quando Estevão pregava, as pessoas estavam ali e elas não conseguiam resistir Estevão. É o que vai dizer lá. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Isso significava que todas elas estavam crendo? Não. A maioria não creram. A maioria foi em pedras para tacar em Estevão. Mas eles não conseguiam resistir ao que o Estevão falava. Eles não conseguiam colocar o que Estevão falava em confusão. Embora não crescem, não conseguiam resistir. Eles era cada vez mais raivosos, porque não dava para desmentir o que Estevão falava. Mas eles também não queriam assumir a verdade. O coração era mais duro. Era mais duro para poder assumir essa verdade. E esse poder do Espírito, é ele quem produz a conversão. A verdadeira conversão. Se não for por esse poder do Espírito, você pode jogar palavras ao vento o dia inteiro, mas as pessoas vão olhar, as pessoas vão ouvir e nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu me lembro da história de um pregador americano que dizia, que conta, né, que em determinado culto ele estava pregando. Quando terminou o culto, um homem muito grande, muito alto, chegou perto dele e contou: pastor, eu acabei de descobrir que eu tenho uma doença terminal. E eu vim aqui para que o Senhor pregue para mim, porque eu quero crer nesse Jesus. Eu quero crer nesse Jesus. E o pastor começou a pregar. O pastor começou a abrir em vários textos bíblicos e começou a falar do Evangelho, de Jesus Cristo sendo morto, do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, do perdão de pecados. Ele leu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E ele leu João 3,16 milhares de vezes ali, né? Exagerando aqui. E aquele homem dizia: pastor, eu não consigo crer. Ainda não entra no meu coração, ainda não consigo entender. E o pastor já não sabia mais o que fazer e continuava pregando e orando. Até que em determinado momento ali,
pastor já quase desistindo de falar para aquele homem. Ele disse: olha, eu vou ler mais uma vez aqui, João 3,16 para você. E o homem disse: mas você já leu tantas vezes, o que é que vai adiantar? Vai ser a mesma palavra. E o pastor: não, eu vou ler mais uma vez. E ele leu mais uma vez: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando o pastor terminou de ler e olhou para aquele gigante, o gigante estava em lágrimas, em pranto. E o pastor ficou preocupado: o que foi que aconteceu? E aquele homem, chorando, soluçando, dizia: pastor, agora eu entendo. Eu não vou morrer, pastor. Eu estou com uma doença terminal, mas essa doença não é o meu fim. Porque mesmo que eu morra, Jesus Cristo veio para que eu tenha vida eterna. Jesus Cristo veio para que eu, crendo nele, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Essa morte aqui é só um até logo. Não é o ponto final na minha história. E aquele homem, por meio da simples leitura do texto, que já tinha sido lido diversas e diversas vezes, foi tocado por aquela palavra. Vocês acham que aquilo foi pela eloquência do pastor? Aquilo foi pelo poder argumentativo do pastor? Aquilo foi pela a forma como o pastor concatenava as ideias e era alguém fluente no falar, alguém que tinha uma boa oratória? Não foi. Ele leu um versículo que ele já tinha lido diversas vezes. Mas naquele momento o poder do Espírito atuou no coração daquele homem. E aquele homem se converteu. Quem não lembra da história, uma vez eu contei lá na ICE, de um Ronaldo Lidório lá na África. Ronaldo Lidório era um missionário, e aqui eu quero encerrar, já ir por fim com essa história. O Ronaldo Lidório conta que, pregando lá na África, plantando igrejas na África, ele chegou e a primeira pessoa que se converteu lá, na tribo dos Concombas, foi um homem chamado Mebá. Quem era Mebá? Mebá era o feiticeiro da tribo. A pessoa mais improvável. Foi o primeiro a se converter pela pregação ali do evangelho por meio do Ronaldo Lidório. E o Mebá, logo que se converteu, era aquele homem muito entusiasta, empolgado, para que outras pessoas também pudessem se converter. Então ele entusiasmado ali, falou para o Ronaldo: vamos fazer um culto aqui na aldeia. E eu vou sair aqui de palhoça em palhoça convidando as pessoas para vir para esse culto. E foi isso que ele fez. Até que eles juntaram ali, conseguiram juntar 400 pessoas, 400 concombas ali, debaixo de uma grande árvore, para ouvir a palavra. O Ronaldo Lidório estava pronto ali para expor a palavra. O Mebá deu o seu testemunho antes, eles cantaram alguns louvores. E quando o pastor ia pregar, algumas outras pessoas ali da tribo, outros feiticeiros, chegaram para ele e disseram assim: olha, você não vai falar, viu? Porque se você falar, nós vamos lhe atrapalhar. Nós vamos ficar lhe atrapalhando o tempo inteiro. O pastor, ficou com aquilo: vixe, agora. Mas ainda assim foi e pregou. Só que ele disse que foi um dos sermões mais difíceis de pregar na vida dele. Porque enquanto ele falava, os feiticeiros ficavam gritando lá atrás. Se ele dissesse assim: olha, Deus é poderoso, e os feiticeiros gritavam lá atrás: não existe Deus. Se ele dissesse: olha, creio em Jesus, eles diziam lá atrás: não creio nesse Jesus. E o negócio era tão ruim, porque ele ainda não dominava tão bem a língua daquele povo, que muitas vezes ele até se policiava para não se confundir e falar o que os feiticeiros estavam dizendo, para não dizer: olha, Deus não existe, não creio em Jesus. Ele ficava se policiando, e aquilo estava sendo muito angustiante para ele. Além disso, era cabra passando para tudo que é lado, criança chorando, e aquela confusão inteira ali na aldeia, na tribo. E ele terminou aquele sermão pensando assim: poxa, eu acho que isso não foi bom, não foi um bom sermão. Eu acho que não vai dar em nada isso aqui. Até que o Mebá chegou para ele e disse assim: que é isso, pastor? Foi uma bênção. Vamos orar aqui pelas pessoas que podem se converter e tal. Eles começaram a orar. Mais de 60 pessoas naquele dia entregaram a sua vida para Jesus. Mais de 60. Mas o que mais chamou a atenção do pastor naquele dia foi que quando ele olha para o lado, depois daquela oração, das pessoas ali se convertendo, ele vê uma cena inusitada. Uma mulher que tinha paralisia e que não conseguia andar,
ela se arrastava pelos braços e pelo antebraço. Uma mulher estava inteiramente suja. E quando ela se aproxima, ele descobre que ela não era daquela tribo. Ela era de uma tribo que ficava a uns 5 quilômetros dali. E os convites do Mebá tinham chegado até aquela tribo. E ela tinha um desejo muito grande de poder estar ali no culto. Só que ela pediu o pai dela, e o pai dela disse: não vou levar. Ela pediu os irmãos, e os irmãos disseram: não vamos levar. E aquela mulher enfrentou 5 quilômetros de estrada, não era qualquer estrada, passando por obstáculos terríveis, se ferindo, toda ensanguentada, passando por floresta e tudo mais, para chegar até ali, para ouvir a palavra de Deus. E quando ela chega ali toda suja, ensanguentada, diante do Ronaldo, e o Ronaldo pergunta, ela diz: pastor, chamava de homem branco, né? Homem branco, missionário, será que ainda dá tempo de eu entregar minha vida para Jesus? E aquele missionário ficou impactado com aquilo. E logo as mulheres ali da aldeia, que já tinham se convertido, limparam ela, sentaram ela, e aquela mulher entregou a sua vida a Jesus naquele dia. E o pastor foi para a sua palhoça dormir e descansar, pensando naquela situação. E ele ficou refletindo: o que leva uma mulher sair da sua aldeia, mais de 5 quilômetros daqui, uma pessoa que não consegue andar, se arrastando por tantos obstáculos, se ferindo, se sujando toda? O que faz uma mulher sair da sua família, com o desgosto dos seus pais, dos seus irmãos, para vir até aqui ouvir a palavra de Jesus? E ele entendeu uma coisa: não era o poder dele que fazia aquilo, não era o poder do missionário, não era o poder da sua oratória, não era o poder dos seus argumentos, mas era o poder do Espírito Santo que fazia, que tocava no coração de uma mulher para ir até aquela aldeia, ouvir a mensagem, ser transformada. E ele tirou aquela sensação do coração dele, né? Vixe, o tempo ali da palavra foi tão ruim, eu acho que não vai acontecer nada. Porque ele entendeu que, na verdade, se o poder de Deus estivesse à frente, as coisas inimagináveis poderiam acontecer. No final, Jesus, aqui na verdade nem uma promessa de Jesus diretamente ali, né? Quando Jesus ele sobe aos céus, os discípulos recebem ali a visita de anjos que dizem: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. É uma promessa que nos dá a garantia do próximo episódio, a vinda do Senhor Jesus. Não é o ponto final, ele vai cumprir, ele vai estabelecer o seu reino. Ele quer que primeiro essa missão seja cumprida e as pessoas ouçam a palavra, as pessoas creiam. E quando todo o mundo ouvir essa mensagem, então é que voltará o rei para estabelecer o seu reino. Mas enquanto isso, a gente fica parado? Não, a gente cumpre a missão. E a gente cumpre a missão e a gente também ora. A gente não fica só esperando a volta do rei. Quando a gente espera orando, a gente espera caminhando. Naquele tempo ali, depois que Jesus subiu e deu aquela promessa, todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Essa deve ser a postura dos discípulos: cumprir a missão e continuar unidos em oração, esperando a vinda desse rei. É como uma noiva que aguarda o noivo, mas aguarda se preparando. E se preparar significa servir, significa cumprir a missão que Deus nos deu. Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado e que Ele nos desafie e nos encoraje a cumprir essa missão. No próximo episódio, nós vamos ver exatamente sobre essa vinda de Jesus, essa vinda do rei para estabelecer esse reino final. E a gente vai terminar a grande história e nós vamos responder a pergunta definitiva, né? Onde estamos inseridos nessa história? Eu acho que ao longo dos episódios você talvez já esteja pegando aí. Mas onde está o nosso ótima lugar? Semana na tua presença, que a tua graça seja derramada e multiplicada em nossas vidas, para sermos testemunhas de Jesus. É em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém.